conversei com o Yusuke sobre as colunas espirituais e ele disse que eu tinha razão, porque ele vivenciou a experiência na própria pele, no plano espiritual, em desdobramento consciente. A gente vai conversar sobre as colunas espirituais, só que antes me acompanha na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última passagem por esse mundo e sermos merecedores de encarnar em mundos mais felizes porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. Para começar, vamos separar o desdobramento em dois tipos. O primeiro é o consciente ou inconsciente. O consciente é o caso do Yusuke, é quando o seu espírito desdobra para fora do corpo, ele sai do corpo e você está lúcido, totalmente ciente que seu corpo físico está dormente e você está ali em espírito. O desdobramento inconsciente, que é como a maioria das pessoas, você não se lembra de nada, você dorme, seu espírito sai, dá um rolê, dá uma volta e você não se lembra de nada, mas acaba ficando com as sensações, que são muitas das inspirações que vêm à mente ao longo do dia. O segundo é o desdobramento com a morte do corpo físico. Assim que o nosso tempo na Terra termina, e o fio de prata que une o perispírito, que é a roupa do espírito, ao nosso corpo físico, ele é rompido, ocorre um eletromagnetismo. Esse eletromagnetismo, ele puxa você de acordo com a sua frequência. Se você vibra no amor, você sobe, se você vibra o oposto, você desce. Esse fio de prata que une o espírito ao corpo físico, ali no anime, o do Yusuke permanece unido o tempo todo com ele, no corpo físico dele. Ou seja, ele está em desdobramento consciente, principalmente porque ele se toca disso quando a Botan explica isso para ele. E vale lembrar que ela é o que seria uma pombagira. Ali ficou escancarado que o que ela estava fazendo com Yusuke era o trabalho de um Exu, que infelizmente muitos irmãos insistem em ainda ficar chamando de demônio por falta de conhecimento. Mas beleza, o Yusuke está desdobrado e consciente ali no começo. Apesar de ser um cara que não é de vibrar muito no amor, ele não é levado para o umbral por ter afinidade energética, ele é levado a uma colônia espiritual. As colunas espirituais são dimensões que ficam acima da atmosfera dos mundos, e quanto mais alto ficar a colônia, maior é a frequência exigida para entrar lá. O Yusuke foi levado na colônia mais simplesinha que tem, de acordo com o anime. Aqui, no nosso mundo, a mais simples, no caso, seria a colônia nosso lar. Tem até filme sobre isso. Se você vibrar muito no amor, tu vai para uma colônia mais alta, como a Aruanda, ou se vibrar ainda mais amor, vai para a colônia Grande Coração. Se tu vibrar muito mais amor ainda, tu entra no reino do Cristo, e assim por diante. Paulo de Tarso, por exemplo, depois que ele desencarnou, ele foi direto para o reino de Deus, para ter uma ideia. E a título de conhecimento, tem uma colônia lá embaixo, no umbral. Se não me engano, é para socorrer espíritos muito debilitados. A colônia para onde o Yusuke foi é um parâmetro bem simples. Repara que quando o Yusuke chega lá, ele vê um monte de gente de um lado para o outro, atarefado, realizando vários trabalhos, alguns sentados numa mesa, até que ele é levado para o responsável dali. A gente vive numa Matrix justamente porque o plano físico imita o plano espiritual. Lá na época do Chico Xavier, ele já falava das colônias espirituais que já tinham TV de plasma, LCD de grandes polegadas e chamavam ele de louco. Por isso que em todo vídeo que eu falo que os filmes, séries e animes imitam a realidade espiritual, e se você pegar para assistir qualquer coisa sobre a ótica espiritual, você entende a mensagem trazida. E olha que Yu Yu Hakusho era lá da década de 90. E o anime imita certinho várias coisas. As colônias têm um governador de verdade, e o Yusuke ele foi levado a um deles. Ou melhor, ele foi levado ao responsável. As colônias
tem tecnologia mais avançada do que a nossa, claro, e não é só a paisagem bonita da natureza, e o anime mostra o plano espiritual com computadores e portas automatizadas. E o melhor detalhe de todos é que quando o Yusuke chega na colônia e vê todo mundo trabalhando, não é por acaso. Quando se está numa colônia, os espíritos eles ganham bônus hora quando se trabalha. E esses bônus hora dão alguns benefícios, como ajudar os entes queridos que ainda ficaram na Terra encarnados. Diferente Diferentes de outros personagens que vibram na ausência de amor, como personagens do Dragon Ball, tudo lá no Umbral, olhando o Goku e o Majin Buu por uma tela, lá tá o Cell, o Freeza, tava o Babidi, e ironicamente é assim mesmo lá embaixo. Eles ficam vendo por uma grande tela de... uma grande tela, assim, não vou dizer de plasma, mas um telão, porque tanto nas colônias espirituais quanto no astral inferior, que tem cientista das trevas, tem mais tecnologia muito mais avançada do que a gente. Beleza? Me acompanhe na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o amor. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, fiquem em paz.